Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde esses 3 primeiros meses do ano de 2024 nós estamos nos aprofundando no estudo do livro de Salmos. Livro esse que tem sido uma verdadeira bênção para cada um de nós. Antes de nós entrarmos no estudo de hoje, para conhecer qual será o tema da nossa meditação, do nosso estudo, você sabe que nós fazemos a nossa oração. Então, convido você que está desse lado aí, fechar seus olhos e orar junto comigo. Vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por ter separado esse momento, esse tempo, no espaço para nós termos esse encontro contigo. Encontro esse que é mais que especial, pois é nesse momento em que nós vamos nos demorar no estudo da Tua Palavra. E, claro, clamando a presença do Teu Santo Bom Espírito, para que Ele nos ensine a Tua Palavra. E assim nós possamos andar em conformidade com a Tua vontade. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós estamos durante essa semana estudando aí a lição 9, né, a 9ª semana já desse estudo, desse trimestre. E o tema geral é Bendito o que vem em nome do Senhor. A gente viu ontem que no livro de Salmos ele já prefigurava a vinda do Messias, a vinda de Jesus, e já traria ali algumas características. No dia de hoje, domingo, nós vamos ver uma dessas características. O tema de hoje é Divino Pastor Abnegado. Nós vamos ver a característica de Jesus em que ele é comparado a um pastor e um pastor abnegado. O salmo apresentado de hoje é um salmo muito conhecido por nós, talvez você até já saiba ele de cor. É o Salmo 23, que diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É um salmo lindo, não é? Olha, uma das coisas que a gente pode ver nos salmos que foram apresentados hoje, o Salmo 23, o Salmo 28, o Salmo 80, o Salmo 78, o 79 e o 100, é que essa metáfora, essa analogia que o livro de Salmos faz de um pastor representando o Messias, a Jesus, e o rebanho, as ovelhas, representando o povo de Deus, é algo bastante interessante, porque de fato tem tudo a ver. Quando a gente é imerso nessa situação, nessa história, nessa analogia, a gente consegue entender melhor. Porque vejam, o pastor, ele não se separa do seu rebanho. Ele está sempre ali com o rebanho, protegendo, mantendo, cuidando, salvando. São coisas normais e naturais. Isso é um ponto até interessante que no estudo guiado de hoje ele trouxe alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro ponto é o seguinte: a imagem do Senhor como pastor e do povo como ovelhas de seu pasto destaca a orientação divina e o cuidado para com o povo, bem como a dependência que o povo tem de Deus. Não existe um animal mais dependente do que a ovelha. A ovelha, ela não consegue fazer nada, nem ir tomar água, nem se alimentar, nem escolher o caminho, não. Ela depende completamente do seu pastor. É um animal muito dócil e que depende muito do seu pastor. Pois os pastores viviam com seus rebanhos e cuidavam de cada ovelha. A gente tem aquela parábola no Novo Testamento que fala do pastor que foi em busca da ovelha que se perdeu. Ele deixou separada em lugar seguro as 99
e foi em busca daquela que se extraviou, que tentou se aventurar por conta própria. E lá ele encontra ela aparentemente ferida, trata ela, coloca nos braços e traz junto as outras 99. Ou seja, a gente vê a intimidade que há entre o pastor e as ovelhas. Deus é o proprietário do rebanho, propriedade garantida por dois fortes vínculos, que são a criação e a aliança. Por Deus ser o responsável por criar todas as coisas, ele já se torna proprietário dessas coisas. E ainda tem um outro forte vínculo, que é a aliança, em que ele propôs um acordo, um relacionamento entre a criatura e ele. Outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: os reis, no passado, eram considerados pastores do seu povo. Contudo, somente Deus merece esse título, porque a maioria dos reis humanos não viveu de acordo com tal chamado. Somente Jesus o fez e é por isso que ele é chamado de bom pastor. Lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 10, é apresentado a ideia de Jesus como um bom pastor. E lá ele descreve a forma como ele se relaciona. E ele faz até um comparativo com um impostor, no capítulo 10, versículo 11 ao 15, ele fala e aborda essa situação. Lá ele diz o seguinte: olha, eu sou o bom pastor, eu sou a pessoa que cuida das ovelhas. E existe um mercenário. O mercenário, quando vê que está em situação de perigo e que suas ovelhas estão em situação de perigo, ele simplesmente abandona e foge e deixa as ovelhas à mercê da sua sorte. Mas eu, sendo bom pastor, não faço isso. Eu, se preciso for, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Olha que declaração de amor linda e maravilhosa a cada um de nós. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: o estreito vínculo entre o pastor e o seu rebanho é visto no fato de que a voz do pastor ser inconfundível para suas ovelhas. Eu acho que você já deve ter se deparado com algum vídeo, de pessoas tentando chamar a atenção de algumas ovelhas e elas demonstram nenhuma atenção para essas pessoas, até que o pastor fala com elas, chama elas e elas obedecem, demonstrando não somente a inteligência desse animal, mas demonstrando um íntimo relacionamento que as ovelhas têm com o pastor, a ponto de reconhecer o seu falar. Isso é maravilhoso. E fica o ponto de reflexão para nós. Será que nós, como ovelhas, estamos atentos ao falar do nosso bom pastor? Será que nós reconhecemos a voz do nosso pastor? Isso é algo a se pensar, pois as ovelhas reconhecem. E eu e você, que somos comparados a essas ovelhas, devemos também reconhecer. O último ponto que eu separei, e o mais lindo, diz o seguinte: Jesus disse que chamaria suas ovelhas de outros apriscos e as uniria em um só rebanho. A Bíblia fala que existem algumas ovelhas que estão dispersas, separadas, misturadas, mas que irá chegar um momento em que o nosso bom pastor, Jesus Cristo, ele vai chamar, e essas ovelhas vão ouvir o seu chamar e vão se unir em um único só rebanho. Que eu e você, quando isso acontecer, possamos estar atentos ao falar de Deus e, claro, prontos para obedecer. Pois, como a gente bem viu no dia de hoje, esse pastor, ele não somente demonstra amor, mas ele se coloca no lugar de cada um de nós, a ponto de, uma maneira paradoxal, ter se tornado uma ovelha para ser o sacrifício, um único sacrifício necessário para poder redimir a todos nós. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Papai do céu te abençoe e que ele te traga amanhã novamente, pois essa semana, como as demais semanas que já passaram, será uma verdadeira bênção. E eu convido você a, junto comigo, para estarmos aqui reunidos, dia após dia, meditando na palavra de Deus, tendo esse encontro mais que especial com o nosso Deus. Bom, Papai do céu te dê muitas bênçãos, te proteja de todo mal, e no mais, que ele te traga amanhã.
Até a próxima aí. Tchau, tchau.